Bem-vindo. Como costumamos ouvi-lo do lado da oposição, a protestar, a criticar o que é feito, hoje gostava de o ouvir sobre o que o Chega faria diferente em várias áreas e começando pela imigração, foi um dos seus assuntos principais no discurso, é uma das suas bandeiras. Vai voltar a defender que Portugal só deve acolher cidadãos de fora do espaço Schengen que tenham profissões que fazem falta ao país? Sim. Boa tarde e obrigado pelo convite. Esta não é um juízo absolutamente definitivo, mas como só viu ao longo do Congresso, e penso que essa é a posição maioritária do partido, nós entendemos que o grosso da nossa imigração deve ser orientada em função das necessidades profissionais e económicas que o país necessita. Aqui não me estou a referir aos que fogem da guerra, da perseguição, às mulheres que fogem da perseguição religiosa, porque aí estamos a falar de asilo e não de imigração. Refiro-me à imigração em que o regime aberto que temos tido, obviamente, não pode perdurar. E deixe-me só dar-lhe um exemplo, a própria Comissão Europeia abriu este ano um processo a Portugal por causa do regime dos vistos da CPLP, não é? André Ventura, o relatório do Observatório das Migrações, divulgado agora em dezembro, mostra que em 2022 os imigrantes lucraram, já descontando aquilo que eles também têm a receber, mais de 1.600 milhões de euros para a Segurança Social. Estamos a falar de um país seguro, envelhecido, com o desemprego baixo. Os imigrantes em Portugal representam cerca de 5% da população, 5%. Porquê que quer implementar um regime destes? Vamos ver. Nós podemos ver os dados como quisermos. Este ano, 15% dos contribuintes são imigrantes. Portanto, não vale a pena dar a volta aos resultados. 15% dos contribuintes são imigrantes. Isso é mau? Em breve podem ser 20%. Não é uma questão de ser mau ou não, é questão de ver o país que queremos. Em algumas cidades, como Lisboa, como Braga, em Braga, 30% da população é imigrante. Em Braga, 30% é imigrante. Muita dela uma imigração vinda da zona do Indostão. Como acabou de dizer agora o Presidente da Distrital de Braga. Aqui não é questão de ser bom ou mau. O país tem cerca de 1 milhão de imigrantes neste momento legais. Se Portugal tem 10 milhões, eu não vejo como é que possa ser 5%. Porque temos 1 milhão de imigrantes em Portugal. E também só temos 1 milhão de imigrantes, deixa-me dizer-lhe isto. É que Fernando Medina, indo ao encontro desse seu dado, disse que 13% da população empregada em Portugal deixa-me só dizer são imigrantes. Nós temos 1 milhão de legais, porque em Portugal legaliza-se toda a gente. Por isso, esse é outro problema que temos. As pessoas sabem em casa, nós podemos dar os dados que quisermos, as pessoas sabem que as coisas não são assim. E, portanto, as pessoas vivem nas terras. Então não devemos acreditar, por exemplo, no relatório do Observatório das Migrações, nos censos de 2021, a Ministra disse este ano que temos cerca de 1 milhão de imigrantes, como é que eles podem ser 5%? É difícil perceber isto. Agora, independentemente disso, nós temos é que perder a ideia de que quem diz que temos de ter imigração controlada são os fascistas e os racistas. A imigração controlada existe em toda a Europa. Existe em toda a Europa, só nós é que temos o regime aberto, absolutamente inqualificável, que temos. Eu dou-lhe um exemplo. Portugal é um país envelhecido, sem desemprego, praticamente, com uma taxa muito baixa. Eu vou-lhe dar um exemplo. A maior parte dos países exige que se tenha contrato de trabalho. Portugal acabou com isso. Portugal pode chegar cá, você pode chegar a Portugal, pode não falar esta língua, pode não saber quem foi o Camões ou o Fernando Pessoa, pode não saber quem é o Primeiro-Ministro, chega cá e perguntam-lhe assim, tens trabalho? Não. Tens casa? Não. Posso ficar? Podes. Agora eu gostava que os telespectadores nos dissessem se isto faz sentido. André Ventura, não é assim em nenhum país, não é assim em nenhum país evoluído. Sei que já fez a diferença entre quem procura asilo vindo de uma guerra e de um imigrante, mas a verdade é que todos procuram uma vida melhor. O objetivo é semelhante. Uma coisa é fugir do terrorismo, outra é ir vir à procura de emprego. Quer dizer, estamos a falar de coisas diferentes. Uma é uma mulher que Como é que consegue ter dois discursos para pessoas que na verdade procuram o mesmo? Como é que consegue categorizar as pessoas? É que às tantas parece que é pela cor dos olhos que o faz. Mas não sou eu, é a lei que o faz. A lei distingue entre asilo e imigração. É a lei europeia e a lei portuguesa. Vamos ver se nos entendemos. Uma mulher que foge dos afegãos, que as decapitam e que a esquerda em Portugal defende, é uma coisa. Outra coisa é quem chega aqui, não fala uma palavra português e diz que não tem trabalho. Então vai andar a fazer o quê? Vai andar aí o quê? A dormir no metro, que é o que nós andamos a ver agora, a dormir nas estações de comboios. 1.600 milhões de euros de lucro para a Segurança Social. São pessoas que trabalham. Eu não estou a colocar causa. É evidente que se trabalham e descontam, dão mais dinheiro. Só que também dão mais despesa na saúde, na habitação, não vale a pena. Eu sei que tem uma posição sobre isto, isso é evidente. Não é posição alguma. Não me faz diferença nenhuma discutir isto. Vamos lá ver. Eu acho que isto é fácil de perceber em casa. Se há mais gente, os serviços de saúde ficam mais pressionados também, não é? Os hospitais. Espera, agora não tenho que me deixar falar, não pode ser só dizer isso, não é? Agora tenho que ouvir. Se há mais imigrantes, a saúde fica com mais pressão. Eu vou-lhe fazer um desafio. Vá a um centro de saúde, no centro de Lisboa.
Vá a um hospital e veja o que é que está a acontecer, porque as pessoas sabem, nós podemos dizer o que quiser, as pessoas sabem. Portanto, isto significa a habitação aumenta os preços, Já vamos a olhar para isso tudo, saúde já vamos olhar aumenta para os isso tudo. preços. Portanto, o que nós defendemos é isto. Porque falou pouco disso Precisamos de no imigração, seu discurso. precisamos de alguma imigração, sim, mas não podemos ter uma imigração que não tenha regras. Temos que ter regras. Para avançar Não é muito neste difícil o assunto. país perceber que a imigração tem que ter regras. A Suíça tem regras, o Canadá tem regras, a Espanha tem regras, só nós, neste momento, é que não temos regras. E a sua regra então, acolher cidadãos de fora do espaço Schengen que tenham profissões que Portugal precisa. As Mas deixa-me empresas portuguesas precisam. Exato, ok. Deixa-me então inverter a pergunta para terminarmos este assunto da imigração. Portugal tem cerca de 2 milhões de cidadãos imigrados, que também foram à procura de emprego, como o André Ventura agora mencionava, que esse é o propósito que quer ver. Os dados são recentes, das Nações Unidas, portanto, peço-lhe que não me desminta. Gostava de ver os líderes desses países a aceitarem-nos apenas se forem úteis para esses países, ou seja, gostava de ouvir os líderes desses países a terem discursos contra as comunidades europeias e estrangeiras onde se incluem portugueses. Mas foi isso que eles fizeram. Ou acha que os portugueses foram para a Suíça, chegaram lá e disseram que não tinham contrato, não tinham nada e sentaram-se? Não, está muito enganada sobre a nossa Mas imigração. gostava de ver um discurso Não de tem a um ver líder de um país não. com muitos portugueses lá imigrados a trabalhar. Compete-lhe defender o seu país. Eu defendo os meus. Eu defendo aqueles que nasceram neste país, que são deste país e que são cidadãos como nós. Esse é o meu dever. Eu não estou aqui a falar por outros. Eu estou a falar pelos portugueses. São esses que eu represento. Eu não represento os outros. Eu represento os que estão cá. Segundo, São os portugueses portugueses imigrados, que foram à aos Estados procura de Unidos, melhores condições à de vida. Suíça. São portugueses. Espera aí, tenho que deixar falar. Se não se quiser o debate, eu faço-lhes perguntas e ela me responde. Eu acho que tem que ser assim. Às vezes custa-vos ouvir, mas tem que ouvir. Portanto, a verdade é esta. Os portugueses que foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Suíça, veja qual é o regime. Tem que ter contrato de trabalho, tem que mostrar que têm meios de rendimento, tem que mostrar que têm em casa. Deixem de enganar as pessoas. Este é o regime que existe nos Estados Unidos, que existe na Irlanda, que existe na Suíça. Portanto, se me perguntar assim, isto faz sentido? Claro que faz. Nós não podemos dizer às pessoas, olha, vá para aquele país e dizemos quais são as condições que eu tenho lá. Não sei. E para rematarmos este Espera aí. Qual é a casa que eu tenho lá? Nenhuma. Recordo que são Espera aí, deixa-me só dizer isto. Qual é a casa que eu tenho lá? Nenhuma. Quais são os meios que eu tenho lá? Nenhuma. O que é que provavelmente lhe vai acontecer? Vai ficar a viver no metro. Acha que isto é que é imigração a sério? Acha que é isso que vocês querem? Vocês querem uma imigração em que as pessoas nem vivem na rua? Vamos a outras medidas que defendem. Oh, não, eu percebo que isto seja desconfortável. Não é desconfortável. Mas tem que ouvir também a outra parte, não é? Para outros Não assuntos. deixa de ser um debate. Passa a ser só um monólogo em que vocês dizem assim, os dados são estes, tem que ouvir quem tem outros dados. O André Ventura faz Quem também muitas mostra, não é? conferências de imprensa onde diz o seu ponto de vista muitas vezes. Em E acho que é relação aos importante. professores, continua a defender a devolução do tempo de serviço em 4 anos. Na saúde, continua a prometer aumentos de 20% para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Na habitação, ainda não conhecemos o programa ao pormenor, mas a redução de impostos Mas há uma que é importante. é uma das prioridades do Chega. Agora também as pensões, dentro de 6 anos quer que nenhum pensionista ganhe menos que o salário mínimo nacional. Já fez as contas a isso tudo? É evidente, senão não o propunhamos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Sobre uma medida que é de facto fundamental. A habitação. Disse que nós não tínhamos, mas o Chega já disse o que é que vinha. O Chega quer usar uma taxa, sublinho uma taxa sobre os lucros da banca para descer o crédito à habitação das pessoas. Portanto, mais uma vez, o Chega diz onde é que vai buscar. Nós queremos que os grandes lucros da banca neste momento, que são altamente inflacionados e devidos à inflação, e unicamente devidos à inflação, possam servir para contribuir para baixar o nosso crédito à habitação. Deixa-me dizer-lhe isto. Nós, durante 2 décadas, durante 20 anos, andámos a sustentar a banca. Pagámos 22 mil milhões à banca. Neste momento, o que era justo, e atenção, está a falar de um político de direita que defende o mercado, mas neste momento o que era justo era que os bancos tivessem esses lucros extraordinários, uma parte, alocados para que pessoas como nós e os cidadãos que nos estão a ouvir paguem menos habitação. Está a ver? Uma coisa que a direita não tem coragem de dizer, que está A esquerda dito... tem. Exato, só que a esquerda não quer uma taxa temporária. A esquerda quer mais impostos a toda a altura. E essa é a diferença, é que nós queremos uma taxa que seja temporária durante o período inflacionista e durante a crise de habitação. O Bloco e o PCP Isso e uma não se parte... sabe quanto é que dura. Mas ouvimos todos a responsável do Fundo Monetário Internacional e do Banco Europeu, aparentemente estamos a falar de mais 2 ou 3 anos. E, portanto, isso é uma coisa, é justa. E quem nos está a ouvir percebe, espera lá, então eu andei a pôr dinheiro na banca durante estes anos todos e agora que eu preciso da banca, a banca vira-me as costas? Isso não pode ser. O resto da direita não tem coragem de dizer pensões, isso. Não é? 7 a 9 mil milhões de euros é a verba que Ainda bem estima. que me- É com base no salário mínimo nacional atual? Ainda bem que me pergunta isso. É com base em qual salário mínimo nacional? Não, deixa-me É o atual deixa-me ou dizer é isto. o... Não, os e a próximos? ideia é haver uma evolução. Eu queria distinguir isto porque isto é importante. E onde é que vai buscar já agora Isto é importante. este dinheiro? O Chega pretende, entende que é um desígnio nacional
aumentar as pensões. É um desígnio nacional. Acho que é uma questão mesmo fundamental, é uma questão de dignidade do país, visto que temos pensões, como sabemos, 200 euros, 300 euros. E acho que ninguém quer isso, acho que quer dar direito. E passá-las para o salário mínimo não é aumentar, é um grande aumento. Por isso, isto teria duas fases. Isto teria duas fases. Para as pessoas acreditarem que isso pode ser... Evidente. Por isso é que nós temos que ter estudos sobre isto e temos que dizer o que é que vamos fazer. Por isso é que eu disse aqui que esta é provavelmente a nossa medida orçamental mais difícil e mais disruptiva. Mas é um desígnio que eu acho que é importante. Olha, eu dou um exemplo. Vamos gastar 9 mil milhões no novo aeroporto, em Alcochete, havendo até soluções mais baratas, 9 mil milhões. Vai seguir então a recomendação da Comissão Técnica? Não, estou só a dizer o valor. Não vou puxar do aeroporto agora, penso eu. Okay. A nossa ideia seria... Mas só para terminar esse assunto do aeroporto, seguiria a recomendação da Comissão Técnica? Deixa-me só concluir isto das pessoas que eu acho que é importante. A nossa ideia é, sabendo que o que está a dizer é verdade, ou seja, isto não pode ser feito de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, parece-me evidente. Qual é a proposta do Chega? É, primeiro, equiparar as pensões mínimas ao IAS, ao Índice de Apoios Sociais, ao indexante. Isto custaria cerca de 1,6 mil milhões de euros, um valor muito mais baixo. E este era o primeiro passo que queríamos dar, não era imediatamente ao salário mínimo. Estamos a falar de um valor que pode ser alcançado, vamos ver, em 2, 3 anos, 1,6 mil milhões de euros. E este é um valor muito mais baixo, como mas é fácil sempre a trabalhar com qual salário mínimo? Não, o IAS, agora estou a falar do IAS. A primeira ideia do Chega era aproximar-se do IAS, os primeiros 3 anos. E nos últimos 3 anos, então, aproximar as pensões mínimas do salário mínimo, que teria que ser sempre indexado a esse salário mínimo. E aí sim, podemos chegar a valores na ordem dos 6 mil milhões de euros. 5 a 6 mil. Há quem diga que é menos, mas eu gosto de fazer o valor. Por mais... mais... vai buscar esse dinheiro? Bom, nós já o dissemos, nós temos várias propostas de arrecadação de receita, uma delas é a contribuição extraordinária sobre a banca, outras prendem-se com o combate à corrupção, que leva 20 mil milhões por ano, 20 mil milhões por ano, dava para 3 vezes o valor das pensões mínimas, mas eu, para ser honesto, intelectualmente, tenho que lhe dizer isto. Nós não podemos prometer que se consegue subir para a pensão mínima num ano ou 2, ou seja, uma pensão equiparada ao salário mínimo. Por isso a nossa proposta é progressiva, isto é, primeiro, a pensão aproximar-se-á do IAS, 1,6 mil milhões de euros. Nos últimos 3 anos, aproximação da pensão mínima ao salário mínimo. Vai custar muito? Vai. Mas olha, a corrupção leva-nos 20 mil milhões por ano. O mercado paralelo e a economia paralela, outros 20 mil milhões. O aeroporto, se for feito nos termos que os socialistas querem, vai acabar a custar 15 mil milhões. Falou dessa taxa sobre os lucros da banca para uma série de medidas. Vamos ver se chega para... Não, olha, eu dou-lhe a dar o exemplo do aeroporto. Também vai dar para o aeroporto. Os socialistas estamos a falar de 10 mil milhões. Isto dava para as pensões em 2 anos. Está a ver? Sim ou não vai seguir a recomendação da Comissão Técnica Independente caso chegue a governo? Isso para o partido ainda não tem. Ainda não. Hoje foi... Então, mas já agora, permita-me só mesmo dizer isto, porque é mesmo importante e para mim é um ponto de honra, que esta medida estruturada e financeiramente sustentável vai ser apresentada aos portugueses no programa, com todo o detalhe e com uma ambição clara. Os portugueses ainda não disse uma palavra neste seu discurso 6 anos, sobre quem espera horas por uma consulta, aos pais de alunos que têm Deixa-me só dizer isto. O nosso compromisso é este. Nosso compromisso é este. Em 6 anos, queremos que não haja em Portugal nenhum pensionista que ganhe menos do que o salário mínimo. Nenhum. Em 6 anos. Em 3 anos, queremos que nenhum ganhe menos do que o índice de apoios sociais. Isso não leva o país a um déficit excessivo? Todas estas suas propostas, ambições? Não, sabe porquê? O que leva o país a um déficit excessivo é que pensionistas a ganhar 200 euros fazem muito mais pressão na saúde, por exemplo, onde nós vamos gastar este ano 16 mil milhões de euros em 2024, do que se tiver em condições. É que a medida de aumentar as pensões ainda tem uma vantagem, digamos assim, dialética. É que ela vai não só dar dignidade às pessoas e vai nos permitir poupar em áreas como a saúde e a habitação. E isso é muito importante que aconteça. Daí o sistema poder equilibrar-se com facilidade. Hoje vai ser, com toda a certeza, novamente eleito presidente do Chega. É o único candidato. Vamos ver com que aprovação. E no dia que apresentou essa candidatura, e ontem e hoje, diz que o objetivo para março é vencê-las, é ficar em primeiro lugar. Como é que um partido que quer ganhar as legislativas anda a pescar quadros nos outros partidos? Está bem, mas eu acho que essa pergunta. Porque quando os outros partidos, quando as pessoas chegam do PSD e para a IEL, era uma grande atração de quadros. Agora o Chega anda a pescar. Estamos a falar do Chega, Não, mas é só para ver o critério diferente e diferenciado. Mas eu compreendo isso e as pessoas em casa também sabem do que é que estamos a falar. Agora, vamos ver. O Chega não anda a pescar. O Chega anda a dizer isto. Há pessoas que estão descontentes... O André desde ontem anda a dizer vão aparecer aqui nesta convenção eles vieram, do PSD. Viu-me andar a falar com ele. Henrique Freitas é o único e acha mal? Não. Acha mal candidato? Mas falou em várias caras. Acha mal candidato? Bom, eu não Henrique Freitas um mau candidato? O peso que teve no PSD simplesmente é o único e o André Ventura falou de vários que precisa de quadros. Não se preocupe, vai haver muitos mais. Admite isso. Não se preocupe, vai haver muitos mais. Agora,
Quando o PSD deixa de fazer o seu trabalho, é normal que venham ao Chega dizer nós deixámos de nos rever no PSD, queremos juntar-nos ao Chega. Então eu vou dizer o quê? Não venham? Não venham. Não venham que nós somos muito maus, não venham para aqui. Não, então isto é pescar. Ao contrário, André Ventura anda a convidá-los. As pessoas aproximam-se, as pessoas querem um partido aberto, querem ganhar. Ora, se neste momento do PSD e da IEL, aliás já teve aqui outro dirigente da IEL, que vai falar aliás daqui a pouco, um dos membros fundadores, o Coronel Simões, Mel, vai falar daqui a pouco. Amanhã tem outro, o médico Diogo Pratos, que também saiu da IEL para vir para o Chega. Eu sei que isto custa a uma parte do país, mas a vida é mesmo assim, o Chega está a crescer, é normal que custe. São eles que vêm ter com o Chega. Eu não pego no telefone e dizer assim, olha, o que estás a fazer hoje? Não queres vir para o Chega? A questão de Malau da Abreu ficou mal explicada. Convidou-o ou não? Ele desmentiu-o em direto. Deixa-me lá dizer isto às pessoas que é importante. Há dezenas de pessoas no país todo, de outros partidos, que querem estar no Chega. Eu, como líder do Chega... Mas já fez convites ou não, André Ventura? Eu, como líder do Chega, quero um partido aberto e ganhador, se eles disserem, eu hoje acredito naquilo que o Chega defende, eu quero ajudar o país a mudar do socialismo e o Chega é o único que consegue fazer isso, eu não os impeço. Então isto é ir buscar outros partidos, eles é que vêm. Não está a convidar ninguém? Ainda não fiz convites nenhums para as legislativas. Nenhuns? Não fiz convites para as legislativas. O único convite que fiz para as legislativas e que foi confirmado em termos de outros partidos foi precisamente o Henrique de Freitas. Portanto, eu não fiz convites para mais ninguém. Quantos deputados é que quer nestas eleições? Sei que quer ficar em primeiro lugar, mas teve 12 deputados eleitos nestas últimas eleições. O partido que ficou em segundo lugar nessas eleições tem 77 deputados. O Chega quer ficar com quantos? É que fala em vencer e há pouco tive aqui uma vice-presidente do seu partido a dizer-me que estão a trabalhar para 40. Vamos lá ver, isso é uma margem que é normal que as pessoas digam porque é a margem que as sondagens neste momento apontam, 40 deputados. Portanto, as sondagens neste momento dão-nos entre 30 e tal a 40. Acha possível passar de 12 para quantos? Eu não poria as coisas assim, porque neste momento é muito difícil de ver. O que nós queremos, as sondagens neste momento vão-nos aproximando pouco a pouco dos 20%. Mas também, para ser realista, há outras que nos dão menos. Nós queremos ficar em primeiro. Como é que um partido que tem esses valores nas sondagens se apresenta como um partido que quer ficar em primeiro lugar? Acha equilibrado, responsável, como há 3 semanas o Geert Wilders tinha o mesmo na Holanda e ganhou. É por isso, portanto, as pessoas sabem que as sondagens valem o que valem. Portanto, as pessoas vão votar porque acreditam, não vão votar por causa de sondagens, muitas delas manipuladas em que ninguém acredita. Acha que as pessoas ainda têm vergonha de assumir que vão votar no Chega? É que as sondagens dão de facto menos ao Chega, aconteceu isso em 2022. Acho que as pessoas percebem que algumas sondagens são completamente manipuladas. E, portanto, as pessoas já não ligam muito a isso. Ainda agora, dou-lhe este exemplo, na Holanda o Geert Wilders estava em quarto, depois passou para terceiro e ganhou. E o que é que isso revela? É vergonha das pessoas em admitirem que vão votar no partido de extrema-direita? Mas porquê é que é de extrema-direita? Isso é você que está a dizer, o meu não é de extrema-direita de certeza, só se tiver falado de outro partido. André Ventura não é um homem radical? Mas ser radical e ser de extrema-direita, sou radical contra a corrupção, isso sou. Sou radical contra o despotismo do Estado, sou radical contra as famílias na política, isso sou completamente radical, mas isso não é extrema-direita, porque se for extrema-direita, então eu não sei o que é que seria o Bloco de Esquerda e o PCP, querem sair da NATO, querem acabar com a moeda única, os seus eurodeputados, se os elegerem em junho, vão para que espectro? Não, mas isto não é extrema-direita, desculpe lá, extrema-direita é uma conotação então que vocês, é uma conotação que vocês colocaram para os partidos que colocam em causa o status quo e o sistema. Agora, peraí, tenho de deixar falar, senão não é possível, não é? O que eu lhe quero dizer é isto. O Chega é radical contra a corrupção, isso não tenho dúvida. E este é o momento em que os portugueses têm que levantar a voz contra a corrupção. E eu lamento muito que nós estejamos aqui há 10 minutos, estamos no meio de uma crise do governo de corrupção e de crimes e não haja uma questão sobre isso. Quer dizer, o que é importante para as pessoas? Não é saber assim, como é que vão combater a corrupção. Não era isso que o país devia estar a discutir. Como é que vão garantir que a justiça é independente? Estão mais preocupados com os tempos de espera na saúde, com alunos que querem vir estudar para os centros urbanos não conseguem pagar uma casa. Não acha que a corrupção nos leva dinheiro a mais todos os anos para o que gastamos na saúde e na educação? Não, só acha não acha? No seu discurso. Não, no seu discurso, não estou a dizer o que acho. Só acha que no seu discurso dedicou mais a isso, à corrupção, à igualdade de género e não aos problemas que o André Ventura falei da saúde e daquilo que o Pedro Nuno Santos fez na saúde. Olha, não falou, falei da habitação. E também não falou da prisão perpétua, da castração química a pedófilos, de ciganos, essas suas... Mas você não quer falar de corrupção, quer falar de castração química. O que eu lhe pergunto é, está a moderar, sente que para chegar onde quer não pode ser quem é verdadeiramente André Ventura? Isto é uma questão de radicalismo contra a corrupção, não é de moderação. É que o país precisa neste momento de uma voz que diga nós temos que acabar com isto. Nós temos que acabar com isto. Cai um governo por causa de uma questão ou de corrupção ou de prevaricação, ou seja o que for. Isto não é suficiente para pôr o país a discutir corrupção durante os próximos anos. Será que ninguém para pensar que o país está há anos demais a ser governado por pessoas que mais não fazem do que salvaguardar os seus interesses? Cai um governo e nós andamos aqui a discutir minudências. O governo caiu por causa disto. Está em causa a independência da justiça neste momento e o PS tem feito velados ataques à justiça.
e querem discutir a castração química, quer dizer, o combate à corrupção neste momento, se me perguntar assim, qual é o grande desígnio do Chega? É o combate à corrupção. Isto é fundamental, o país tem que enfrentar isto. Para terminarmos, acusou a AD de ser uma ressurreição de esqueletos, mas não teme que haja quem possa dizer o mesmo do seu programa, quando, por exemplo, no site ainda está disponível, diz que o Chega respeita outros modelos diferentes de partilha de vida comum, porém considera a família natural, baseada na relação íntima entre um homem e uma mulher. Vai deixar cair isto no seu próximo está lá é político? porque não caiu, é porque nós somos radicalmente contra a ideologia de género que neste momento estão a fazer nas escolas. Mas isso acho que é normal e acho que é legítimo. Agora, a AD coloca algum problema ao Chega. Eu sou muito humilde em relação aos resultados. Os portugueses é que decidirão. Podem vir a ser bons, podem vir a ser maus. Política é assim, eu não sei, a Nalma também não sabe. Ninguém sabe. Agora, há uma coisa que é evidente. Em 79, o PSD juntou-se com partidos que estavam com presença autárquica, com sondagens de 15%, etc. Hoje juntou-se com um partido que já não está no Parlamento e com outro que teve 296 votos num país inteiro. Portanto, isto não é AD, isto é uma comédia. Uma comédia. Portanto, se Muito obrigada por ter vindo. O Chega está preocupado com esta AD. Não, o Chega vai ultrapassar esta AD e vai vencer o Partido Socialista. O seu rival é Pedro Nuno Santos. O meu rival é Pedro Nuno Santos.